Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 8º podcast, conversando sobre sua saúde. Como vocês já sabem, eu sou o Roberto Ledo, fundador do Complexo Odontológico, e o tema de hoje é doença periodontal. Esse tema me foi pedido por uma paciente amiga, que ela queria saber um pouco mais sobre o que era doença periodontal, que eu devia falar sobre o assunto. E aí eu escrevi e vou falar aqui para vocês algumas coisas que são importantes vocês saberem, né? Toda vez que falamos em problemas de saúde bucal, normalmente o que a gente pensa? O que as pessoas pensam? Nas cáries. Mas que muito pouco difundido é que a segunda colocada no ranking de problemas bucais é a doença periodontal. E eu considero ela tão ou mais preocupante do que a cárie. Por quê? A doença periodontal ela afeta a gengiva e o osso que dá sustentação aos dentes e tendo como causa principal o acúmulo de restos alimentares, causada por uma escovação deficiente. Tudo começa, todas as doenças periodontais, a maioria, as mais comuns pelo menos, começam com a falta da técnica correta de escovação e do fio dental. É um processo destrutivo e progressivo, ela vai aumentando com o tempo. Em alguns casos, se não tratada a tempo, ela causa a perda dos dentes. Em muitas situações, a doença periodontal não causa dor, o que faz dela uma doença muda. Por quê? Porque ela não faz barulho. Por isso que ela é tão perigosa. Ela não faz alarde. Quando você menos espera, se o teu dentista não está esperto com aquilo ali, ou se simplesmente você não vai ao dentista, você não tem como perceber. Ela é muito difícil de ser detectada pelo paciente. O paciente não sabe, não conhece. Ela causa repercussões negativas na saúde geral. Em casos de problemas cardiovasculares, ela piora. Ela piora doenças respiratórias. A gente está falando da Covid-19. Eu mandei um alerta para todo mundo da necessidade da prevenção para se precaver por causa da Covid-19. Eu acho que todos vocês que estão recebendo esses podcasts meus, eu escrevi para vocês. Se alguém não recebeu, me fala que eu vou mandar de novo. É a diabetes. A doença periodontal prejudica demais a diabetes. A diabetes prejudica a saúde gengival e a saúde gengival prejudica a diabetes. Uma pessoa que tem diabetes não pode jamais, se ela quer controlar a glicemia dela, ter problema periodontal, ter problema na gengiva. O periodontal traz complicações na gestação. A gente tem alguns sinais que a gente pode falar assim, problema periodontal. Vou dar alguns exemplos aqui. Edema na gengiva, ela está inchada, ela fica flácida, próximo ao dente ela fica flácida, ela fica muito vermelha. Vermelhidão da gengiva. E também aumenta o brilho dessa gengiva. Se ela sangra espontaneamente, do nada está sangrando. Ou às vezes até pela escovação ou pelo fio dental. Uma gengiva saudável, gente, o que eu quero dizer é, ela não sangra. Claro, salvo casos que você pegue um fio dental e enfie na gengiva a ponto de cortar, ou com a escova você vem muito forte e bate a escova na gengiva, isso acontece com qualquer um, aconteceu comigo, corta, machuca e dói. Mas normalmente, passando fio dental naturalmente, escovando os dentes, ela não sangra. Tem alguns sintomas também, né? Isso eu falei os sinais, tem os sintomas. Pode surgir as recessões gengivais, a raiz exposta. Aí isso daqui causa também a sensibilidade dentinária, que eu falei no podcast passado para vocês. Os dentes, eles ficam moles, né? Eles causam uma mobilidade do dente. E o que é, vamos dizer assim, marcante demais é o mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, provavelmente essa pessoa tem uma doença periodontal.
Eu também falei já sobre mau hálito para vocês e eu talvez não tenha dado tanta ênfase. Mau hálito muitas vezes é causada por problema periodontal. Lá no podcast eu falei que é causado por uma escovação deficiente, que é causado por quando a pessoa não limpa a língua, também tem isso. Mas doença periodontal, o mau hálito é horrível. O cheiro é aquela pessoa que você está conversando na rua, assim, do outro lado, assim, 2 metros de distância, está sentindo aquele mau hálito. Essa é uma doença periodontal, com certeza. As gengivas têm secreção de pus. Tendo pus, aí a doença está séria. Porque aí você pode ter uma infecção generalizada, você pode ter uma infecção em outros órgãos e você pode ter que tomar antibiótico na veia. E com certeza ter dor, né? Nos casos mais avançados já não é tão simples, mas basicamente o tratamento periodontal, no primeiro momento, tem que fazer uma educação do paciente para esse paciente aprender a escovar os dentes. Tem uma técnica, eu já falei isso para vocês algumas vezes, é simples, mas tem que aprender, inclusive aprender a usar o fio dental. Todos esses sintomas e sinais que eu acabei de falar para vocês, precisa urgentemente de uma ajuda profissional. Tem que ter disciplina, tem que seguir o tratamento planejado pelo dentista. Vai ter que fazer uma raspagem desse cálculo dental. São semanas e às vezes meses para tratar. Tem que muitas vezes entrar com antibiótico. Às vezes a gente precisa lançar mão de bochechos complementares e em algumas situações fazer algumas cirurgias. Tem que às vezes fazer cirurgia também. Todo paciente periodontal que teve uma vez, ele corre o risco de ter de novo. A gente precisa fazer um acompanhamento periódico desse paciente, principalmente nos pacientes que são portadores de diabetes e de distúrbios renais. Tem distúrbio renal, precisa controlar a inflamação e infecção da gengiva. Temos algumas novidades de tratamento, né? A odontologia está melhorando muito e cada vez nós estamos aprendendo mais. E tem alguns tratamentos que a gente faz para reparar os danos já causados. Temos algumas vezes que fazer enxerto, às vezes enxerto ósseo, às vezes o enxerto gengival, sempre levando em conta a condição sistêmica daquele paciente. A doença periodontal, importante que a gente saiba, ela atinge mais as mulheres do que os homens. Numa proporção de para cada 4 mulheres, 1 homem. É uma doença que é genética, hereditária. Normalmente, todo mundo que tem uma doença periodontal tem um histórico familiar, ou pai teve, ou mãe teve, ou os dois. Mas não se engane também. Sempre existe o primeiro na família. Não significa que você não tem um pai ou mãe que teve isso. Se você não escovar seus dentes, a chance de você ter problema periodontal é grande. Eu considero uma doença muito séria, porque ela é lenta, como eu já falei, ela é muda, ela não faz barulho e leva a perder os dentes. E algumas vezes o paciente perde todos os dentes sem choro nem vela, por mais que a nossa odontologia esteja avançadíssima e que tenha 1001 técnicas de tratamento, laser, descontaminação, tem produtos. Realmente eu falo, está muito avançado. Só que quando você perdeu o osso a tal ponto que o dente não tenha mais suporte, aquele dente tem que tirar, não tem jeito. Tem algumas situações que a gente tem que tirar porque para o organismo do paciente é perigoso ele ficar com aquele dente ali. Mas isso é só quando o paciente não procura ajuda a tempo. Um fator que faz toda a diferença no êxito do tratamento é o diagnóstico precoce. É aparecer aqueles sinais e sintomas de gengiva sangrando, inflamada, mau hálito e procurar um dentista. A intervenção clínica do dentista, a técnica do dentista. Se o dentista é um dentista que se preocupa, que realmente trata aquele tipo de problema, isso faz toda a diferença. Portanto, estejamos sempre atentos a alguns sinais. Se você perceber que alguma coisa está errada com seus dentes, com a sua gengiva, procure rapidamente o auxílio de um profissional e inicie um tratamento o quanto antes. É isso aí, pessoal. Doença periodontal não é brincadeira. Eu já vi muitos casos de paciente chegar para mim e falar assim: nossa,
Mas nunca doeu, como eu perdi esse dente, como não sei o quê. Aí eu tenho que explicar isso que eu acabei de explicar para vocês. Que a doença não faz barulho, muitas vezes dói. E isso é muito triste para o paciente quando perdeu o dente. Triste para o paciente, triste para mim também. Porque, sabe, você olhar e não ter o que fazer? Como eu animo esse paciente? Eu falo, calma, o que passou, passou. Vamos agora bola para frente, vamos fazer implante, você vai esquecer de tudo isso. E assim a gente contorna. Mas vamos evitar chegar a esse nível, esse ponto, porque dente é muito importante. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Um abraço e um beijo.